Olá, olá, uma boa tarde para você. Paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Que Deus faz acontecer em você um espírito de fortaleza, como diz São Paulo na carta aos Timóteos. Deus não nos deu um espírito de timidez, não é? De medo, mas um espírito de fortaleza. Por isso, muita paz para você neste momento agora. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo nos enche, que o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente estejam abertos para ouvirmos a palavra, para estarmos todos juntos na presença do Senhor, nessa tarde abençoada, neste dia abençoado pelo nosso Senhor. É uma graça santificante, é uma graça potencializada no amor do Pai, né? Na graça, no poder do Filho, né? E vem sobre nós na luz, na força do seu Espírito. Por isso, eu clamo a você que nesta tarde abra o seu coração, porque o tema dessa live ele é muito importante. Não é? A gente ouve muitos, né? E como muito, e talvez você, eu, já fizemos isso, né? Às vezes por causa de uma situação, ai que dor, Senhor, né? Nossa, está doendo, né? E na verdade, o tema da live, quanto sofrimento, ó meu Deus, quanto sofrimento, ó meu Deus. Quantas mães falam neste momento, quanto sofrimento, ó meu Deus. Quando olhamos uma cena na televisão, quanto sofrimento, ó meu Deus. Quando vemos guerra, quando vemos situações na saúde, enfim, na política, povo sofrendo, quanto sofrimento, meu Deus. Às vezes situações na família, quanto sofrimento, meu Deus. Quantos nos leitos de hospitais ou em suas casas nesse momento, falam no íntimo do coração, lá no profundo da alma, uma força que nem voz mais dentro do pensamento. Quanto sofrimento, meu Deus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. E para quê? Para que você possa tomar posse daquilo que diz o anjo quando vem à igreja de Sardes. Quando o anjo diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, eu acredito, aqui está os meus tímpanos, toda a minha audição, aqui, a Isadora, você aí do outro lado, o Senhor vai falar contigo nesta tarde, comigo, conosco. Agora, é importante que você entenda algo, que quando nós lemos, quando nós meditamos e buscamos as coisas espirituais, também é para nós. Somos usados, o Senhor muitas vezes, e isso é fato, Ele usa dentro da sua palavra, não é? Que foi toda munida e trabalhada no seu Santo Espírito para falar aos nossos ouvidos. Aí, o ouvido mais próximo da minha boca é os meus. Portanto, o Senhor fala conosco. Quer falar com você, comigo nessa tarde. E o tema da live é quanto sofrimento, ó meu Deus. Aí eu te pergunto, alguma coisa traz isso para você? Quando você olha as situações, às vezes um vizinho, um parente, um amigo, uma amiga, que de repente está sofrendo e você assim olha e fala, oh meu Deus, quanto sofrimento dessa minha amiga, quanto sofrimento. Enfim, é uma palavra muito usada nessa tarde. Uma boa tarde, Regina, boa tarde, amiga. Que Deus abençoe teu coração. Então veja, é muito importante nós tomarmos posse da palavra, daquilo que vem trazer para nós São Paulo. E a palavra meditada nessa tarde está na carta aos Romanos, não é? Na carta aos Romanos, no capítulo 8. Sim, eu também, querida. O papai dela era um amor. Então veja, na carta aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo vem falar conosco. Eu quero que você mergulhe comigo nesta palavra, nessa tarde, não é? Dentro do tema. E por que este tema? E por que esse sofrimento? Por que há tantas dificuldades em tempos difíceis em que estamos vivenciando? Diz São Paulo no capítulo 8,
versos de 18 a 25. Diz São Paulo: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura, que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como qualquer dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ainda espera? Nós, porém, que esperamos o que não vemos, é em paciência que aguardamos. Querido e querida, nós vamos observar o que Paulo vem falar e trabalhar no nosso coração, não é? Somos um povo que aguardamos a hora e o momento da libertação. Libertação, muitas vezes, que mães esperam de um filho das drogas, de um vício, de uma enfermidade, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, uma amiga. Tantas situações que esperamos de libertação, às vezes de um caminho errado. E olhamos para as situações, não é? Que muitas vezes vai gerando dores nos tempos em que estamos vivendo. Vamos ver que existem muitas dores de sofrimento em muitas famílias, em várias vertentes e situações. Quanta situação de dificuldade, de dor, não é? Situações que muitas vezes massacra, judia, e as pessoas muitas vezes vão se remoendo, pois não vê uma saída, e aguarda, e dentro do coração diz, quanto sofrimento, meu Deus. E esse povo que está assim, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Veja, a palavra, Paulo vem dizer que esse povo está aguardando a manifestação daqueles que têm um compromisso, veja, daqueles que têm um compromisso com a obra de Deus. Paulo diz, observa bem, nós precisamos entender algo, que a palavra de Deus, ela precisa ser meditada pelo mesmo Espírito que ela foi escrita, para haver essa intronização de interação, de entendimento, para podermos meditar e mergulhar no tempo de sabedoria, para saber qual é a vontade de Deus ao nosso respeito. Portanto, a palavra é clara quando Paulo vem dizer que a criação foi sujeita à vaidade. Está no versículo 20. Pois a criação foi sujeita à vaidade. Observa bem, não é? Toda espécie de vaidade, de ganância, do ter, do poder, do ser, da corrupção e da ostentação. E isso nós temos visto, está muitas vezes estampado nas mídias, às vezes na rua, no bairro, na cidade. Nós temos observado isso, que a ganância das vaidades tem tomado contas do coração. O ter, o poder, o ser, a corrupção, a ostentação tem causado sofrimento por causa do coração de homens e mulheres que foram tomados por uma força da ganância,
das vaidades, muitos sofrem. Muitas pessoas sofrem. Por isto, o tema da live, quanto sofrimento, ó meu Deus. Por isso, o versículo 20 chama-nos a atenção, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, diz a palavra, mas por vontade daquele que a sujeitou. E quem foi aquele que a sujeitou, gerando tudo isso? Gerando dentro dessa criação, que são os filhos de Deus, divisões, discórdias e rivalidades. Quantas famílias estão divididas? Quantas comunidades divididas? Às vezes igreja, dentro da própria igreja, o povo que se divide. Veja, discórdias, pessoas que tomam partido sem ter um discernimento, às vezes dentro da própria família, do núcleo de amizade, dentro de uma igreja, dentro, às vezes, na esfera política. Nós estamos vendo isso, um tempo de discórdia, até mesmo diante das leis que falam da Constituição. É um tempo de divisões e rivalidades por uma sede de poder, do ter e do ser. E enquanto isso, o povo sofre. O povo está sendo massacrado, está clamando quanto sofrimento, ó meu Deus. Por isso nós temos o compromisso que tomamos e que venho, eu já há mais de 30 anos, Isadora tomando agora pouco tempo com uma das minhas filhas, como tantos que tenho por aí, que assumiram um compromisso de comunidade, aqui tem uma, não é? Entre tantas, Regina, entre tantas, veja, quantos compromissos nós tomamos posse. O Senhor nos chama a um compromisso de levarmos e sermos luz. Agora veja, mas de repente alguém diz, quem é ele para estar pregando na internet? Quem é ele para falar de Deus, né? Quem é ele? Eu digo, querido, querida, eu tenho defeitos, sou homem fraco, um ser humano pecador. Sim, tenho minhas fraquezas. Sim, mas uma coisa é fato. O Deus que eu falo é verdadeiro. É isso que importa. O Deus que eu prego, ele é verdadeiro. O Deus de quem eu falo, ele é verdadeiro. Eu sou fraco, eu sou humano, eu tenho defeito. Eu sim, porque eu sou humano. Mas o Deus que eu prego é a verdade. E eu prego para mim, para nós, para mergulharmos dentro desta verdade. Com um sentimento de busca, de renúncia, de humildade, buscando uma mudança cotidiana nas ações. Veja, por isso nós somos chamados a sermos luz na palavra, como diz João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis para que o seu povo seja liberto dos laços do inimigo. Veja, Paulo está dizendo isso, que a vaidade eles foram, veja, a vaidade não voluntariamente, mas por aquele que a sujeitou. Quem sujeita o homem e mulheres a um sistema de vaidade, de ganância, de poder, não é? De injustiça, de rivalidade, discorda, é o demônio. É ele que sujeita o homem, sujeita os corações a se brigarem uns com os outros. E Paulo vem dizer, por que está brigando com os homens? Por que está apontando as dificuldades, colocando defeito e acusações? Por que levanta falso testemunho? A sua briga não é com ele, mas aquele que está nos ares com dardos inflamados. É aquele que está plantando a discórdia, que está colocando na tua língua o veneno da calúnia, da acusação e da discórdia. Quantos sofrimentos por causa disso. E nós temos que observar aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, de 30 a 31. Ele diz, já não posso, antes de ir para o Pai, Jesus diz, já não falarei muito convosco, porque vou para o Pai. Vou para o Pai. Depois ele diz, vem aí o príncipe deste mundo.
e ele não tem nada de mim. O príncipe deste mundo não tem nada de mim. E esse príncipe, se no mundo, veja, se no mundo tem um príncipe, é porque no mundo tem um rei. E esse rei é o demônio que coloca todo o seu exército de príncipes, de anjo maldito, para poder fazer a cabeça dos homens, para acusar, para massacrar, colocar defeito, levantar calúnia e tentar derrubar uma vida de cristã, destruir famílias, destruir reputação das pessoas, criar rivalidades, discórdias, fazer as pessoas se distanciarem uma das outras. Este é o príncipe do mundo. Por isso que Jesus diz: eu deixo a paz, mas eu não vou dar a paz como o mundo dá. Porque o mundo dá uma paz mentirosa. O mundo dá uma paz, aquela paz de chegar na igreja, a paz de Jesus e virar as costas. Você sabe, fala por trás. Essa é a paz do mundo. É a paz manequim, é a paz maquiada. É uma paz mentirosa, é o sorriso com veneno. Por isso, Jesus está dizendo: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Portanto, aqueles que beberam o veneno do mundo, dá uma paz mentirosa. E não pensa, e não percebe, sem pensar que isso causa sofrimento. Veja, esse rei inimigo mor, que é o demônio, o chefe da grande gangue, ele tem o seu vírus. Ele lá no início, ele plantou o vírus, que é o vírus mor, o vírus primeiro, o vírus da potência, o vírus que faz acontecer, e ele plantou nos nossos primeiros pais, o vírus da desobediência. É o vírus mor, é o vírus poderoso, não é? O vírus mor, depois da desobediência dos nossos primeiros pais, começou a sair a partir desse vírus as variantes do vírus. Começou a surgir as variantes desse vírus. E nós sabemos que agora há pouco vimos a pandemia Covid-19. Daqui a pouco teve a variante, não sei o que, a variante já está na 4ª variante. E cada dia tem uma variante. Mas quantos vírus tem aí? Portanto, o vírus mor plantou lá no início o vírus da desobediência. E a desobediência veio com as suas variantes a partir daí. A variante da desobediência é o orgulho, porque logo após a desobediência vem o orgulho do homem querer tomar o lugar de Deus, acusar, destruir, criar discórdia, rivalidade, ódio, ranços, fofocas, intrigas, maledicências. É a variante do vírus mor da desobediência. E aí entra uma espécie de vírus da divisão. O vírus da tristeza, outra variante. Ele planta no coração de muitas pessoas: você é uma derrotada, você é uma derrotada, você não vai dar certo, não adianta, a sua vida é uma desgraça. E a pessoa começa a viver no mundo da escuridão, da tristeza. Ele planta a outra variante dele, a idolatria. Tem pessoas que é apegada a toda espécie de crendices, acredita em tudo. Deus tem ficado em segundo plano, e um Deus que tem sido adorado. Veja, quem fala isso é Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus diz: não podeis adorar a Deus e ao dinheiro. Veja, Jesus chama o dinheiro de Deus. Jesus chama o dinheiro de Deus, as riquezas, os bens. E tem pessoas que adoram, levanta os braços e diz que adora o Senhor, mas é apegado, faz de tudo pela ganância, e se puder massacra um outro ou a outra pelo poder do ter o dinheiro. Veja, são os vírus que veio a partir daí, depois do vírus mor, que é a desobediência, e a chegar até o ponto da apostasia. Aqueles que ficam: isso é mentira, isso não adianta, não é bem assim, são os apóstatas da fé. Isto se deu lá atrás, quando o homem foi infectado por esse vírus da desobediência, diz a palavra, que mutou para o vírus da vaidade. Como diz Paulo aqui no versículo 20,
Pois a criação, olha aqui, a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. É a palavra que está dizendo. Veja, entrou a partir daí o vírus mutação da vaidade. Não é? Aqueles que querem se colocar de dizer quem é que está certo e quem é que está errado. Veja, isso é terrível, que entra num processo do eu posso. Não, eu posso. Claro que eu posso. Aí diz, não, eu sei, não preciso que ninguém me fale. Eu sei. E vem germinando, a partir daí, querendo tomar o lugar do divino dentro da palavra do Senhor. Observa o que diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, de 18 a 22. Guarda isso. A ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade, porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmo, pois Deus nos revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e o seu sempiterno poder e divindade. Se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar, porque, conhecendo a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, obscurecendo os corações insensatos, pretendendo ser sábio, tornaram-se astutos. Veja, querendo a desobediência aonde leva. Por que o mundo está cheio? Nós estamos vendo pessoas cheias de crendices, colocando tantas coisas no lugar de Deus. Tudo por causa do vírus mor da desobediência lá do início, que germinou e tem germinado as suas variantes ao longo do tempo. Mas hoje, uma grande parcela que se coloca como célula, veja, é importante isso. Existe uma grande parcela que tem se colocado como células reprodutora do vírus do mal, para destruir outros, à base da fofoca, das calúnias, das invejas, das trapaças, das ganâncias e até mesmo da corrupção. Diz, e é claro que a palavra vem dizer, esses servem ao príncipe do mundo, ao príncipe, são servos do príncipe do mundo. Vamos ver então, dentro da palavra do Senhor, Jesus nos dá uma noção, observa isso, Jesus nos dá uma noção que o inimigo usa todo o mal para plantar e tem usado o mal e aquilo que muitas vezes visto, nossa, é uma coisa boa, para plantar o sofrimento com as suas variantes dentro do tempo em que estamos vivenciando hoje. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, de 5 seguinte, Jesus nos dá uma noção das armas para o sofrimento ter entrado com uma força excomunal no tempo que estamos vivendo. Veja, como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras, recamados de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que certas coisas que vedes não ficarão pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: mestre, os discípulos interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá
para saber que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejas enganado. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça primeiro, mas não é o fim. Disse-lhe também: irão levantar nações contra nação, reinos contra reinos. Haverá grandes terremotos por várias partes. Fome, pestes, aparecerão fenômenos espantosos no céu. O Senhor, ele está aqui falando para nós e mostrando o que viria a acontecer e como que o sofrimento entraria se Jesus, veja, se Jesus é a porta para a alegria, para a saúde, para a paz. Jesus é a porta para a harmonia, para o amor. O inimigo é a porta para tudo ao contrário. Jesus tem aqueles que o seguem, que o buscam e que o servem. O inimigo tem aqueles que proclamam que estão buscando a viver as suas normas do príncipe do mundo. Quando Jesus vem dizer na palavra, cuidado, esses vem dizer que falam em meu nome, que trabalham por mim, não os sigais. O Senhor está falando nesses tempos daqueles profetas falsos que estão infiltrados dentro da religião, dentro da igreja, no meio do cristianismo, profetas escondendo atrás das maquiagens, pregando aquilo que não é, por vil aparecimento de manequim, querendo se mostrar, querendo pregar a Bíblia, dizendo doutor e conhecedor da palavra, mas tem o veneno nos lábios. A palavra está dizendo que são aqueles profetas que se dizem servos de Deus, que foram instituídos por Deus, mas traz no coração o veneno de Caifás e de Anás, aqueles que condenaram Jesus. São profetas do templo de Caifás e Anás, daqueles que levaram Jesus à condenação e continuam hoje nestas mesmas vestimentas, infiltrado dentro das igrejas, apoiando a ideologia do demônio, do aborto, entre todas as ideologias nefastas. São aqueles que apoiam o erro, que massacra o povo, que massacra a comunidade, que não defende, que se esconde, que fica atrás do muro, por vios conceitos de prazer, de riqueza, de dinheiro, mas não prega a verdade, não prega a palavra, não vive a palavra, vive maquiados de facetas de profetas, e na verdade são mentirosos. A palavra do Senhor está dizendo, Paulo fala no livro de Tito, Paulo mandou uma carta para Tito, no livro de Tito, no capítulo 1, do versículo 10 ao 16, veja o que Paulo fala. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles é o profeta. Deles disse, os cretenses sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta acessão reflete a verdade, porquanto repreende-os severamente, para que se mantenha são na fé. Não deem ouvido às fábulas judaicas e nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos, a palavra está dizendo, para os corruptos, descrentes, nada é puro, até sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática, veja, renegam
são detestáveis, que são rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Veja, o Senhor está mostrando na palavra que dentro muitos estão tomando a palavra dele como os profetas malditos, que é para levar a palavra, para levar o povo ao amor de Deus, para proclamar a cura, para impor as mãos na pessoa, recebem o dom, mas agem apoiando ideologias nefastas, de muita corrupção que está espalhada nas leis, para poder defender um direito a levar o povo ao sofrimento, a tirar o direito do povo de viver, de liberdade, de vida, de paz, de harmonia. Mas apoiam aqueles, estão do lado daqueles que abraçaram a corrupção, abraçaram as ideologias do demônio, por vil espírito de lucro, por vil espírito de estar do lado daqueles que fazem de tudo para levar o povo à morte. Paulo deixa claro isso para nós. São esses que distanciam os cristãos da verdade. São esses que fazem, que têm feito as igrejas ficarem vazias. As igrejas estão ficando vazias por falso testemunho daqueles que tinham que se vestir, que tinham que se espelhar, apresentar Jesus na sua face, nas suas mãos, nas suas palavras. Estão estragando a obra de Deus e levando o povo ao sofrimento. Meu Deus, que sofrimento, meu Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Jesus que cura, um Jesus que liberta. Não pode falar que Jesus liberta, não pode falar que vai ter cura e libertação, não pode falar, não pode. Por que não pode? Porque eles não querem assumir o compromisso da verdade. E aquelas batatas boas que assumem o compromisso de verdadeiros ministros de Deus são atacados dentro do próprio meio. Por isso, o inimigo, lá atrás, o vírus o vírus da desobediência, que os nossos primeiros pais receberam lá no Éden, o vírus veio com as suas variantes e vírus que foi mutação, que chegou ao vírus da vaidade, da ganância, da corrupção, do ser, do ter e do poder, e de querer fazer da palavra de Deus marketing pessoal para poder aparecer. Vender o amor de Deus, vender cura. Trabalham com uma forma de aparecer, de dizer que existe um preço para que você seja curado, para que você seja liberto. Deus é misericórdia. Por isso o tema da live: quanto sofrimento, meu Deus, mas estes pagarão um preço alto, levando muitos aos sofrimentos, na descrença das crendices, e o povo se perdendo, vivendo no escuro da ignorância de não conhecer a verdade, porque aqueles que falam a verdade estão sendo massacrados, açoitados por este mundo, nesse nosso país também. Jesus deixa claro, quando Paulo vem dizer em Romanos 8, versículo 20, a criação se tornou sujeita à vaidade, o orgulho, não é? Que tem gerado sofrimento no coração das pessoas. Tiago, no capítulo 4, vem dizer, as cartas de Tiago, que Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste a esses gurus fantasiados de profetas, mas dá sua graça aos humildes. Existem ministros verdadeiros que vestem o coração de Jesus para proclamar a verdade. Existem leigos e leigas espalhados por esse Brasil. Existem sim pessoas prontas que estão orando e que Deus tem atendido as orações para libertar o povo. Existe, poucos, mas existe. E é nisto que nós temos que lembrar e que esperar, que Deus terá misericórdia do seu povo. Por isso, Deus nos chama
para viver uma fé verdadeira. É isto, Isadora? Sim. E ele nos chama tão fortemente a vivermos essa fé verdadeira no nosso dia a dia, que ele também mostra para nós como que quando nós nos deparamos com todo esse sofrimento, quando nós vemos de uma forma indigna as pessoas usando o nome do Senhor para seu próprio vil de lucro, né, para suas próprias aquisições, para o seu próprio eu, nesse estado de vaidade que foi adquirido por nós, por meio do nosso, né, do inimigo, daquele que vem ludibriar o ser humano, enganar, querer nos arrastar para as profundezas. Nós nos deparamos também com um processo de algo muito interessante, que são essas mutações que o vírus primordial, né, o vírus mor, como você trouxe, da desobediência, trazem, que são sentimentos que geram em nós o sofrimento para a vida do outro, né? Quando nós nos tornamos invejosos, quando nós nos tornamos gananciosos, quando nós nos tornamos num sentimento de desamor, né? Você acaba não tendo aquela empatia, a caridade, o seu coração se torna um cubo de gelo, uma pedra, né? Então você se torna não um ser humano, né? Você se torna algo inanimado até, né? Porque você não se choca, você não se comove, você não sente o sofrimento do outro. Isso tudo vem acarretado dentro dessas mutações e desse vírus que impregna o nosso ser. E é muito triste quando nós nos deparamos com isso, né? Pessoas que são usadas como propagadores desses vírus, né? Que são fontes de não deixar a paz reinar em todos os corações, são fontes de não deixar as guerras se cessarem, são fontes de não deixar o sofrimento ser extinguido. Porque ele pode ser extinguido. Sim, claro que pode, porque nós conhecemos o antivírus por excelência. Nós conhecemos o medicamento que age tanto como um preventivo para o sofrimento e para todas essas contaminações de vírus, mas também como a cura se nós formos contaminados, que é o nosso Deus. Então, se nós nos abrimos para o Senhor, entramos dentro da espiritualidade, que foi o tema das lives passadas, e nós encontramos o Senhor e entramos nesse processo de conversão, nós entendemos a parte do sofrimento, nós entendemos que nós não podemos fazer o outro sofrer, não podemos ser peça para o sofrimento do outro, não podemos ter a inveja no nosso coração, o orgulho, a raiva, o ódio. Então nós aprendemos isso, o antivírus nos ensina, o antivírus nos limpa de todo o mal. Então é muito interessante quando nós vemos isso e entendemos que não é isso que o mundo quer, não é isso que o inimigo do mundo quer, não é isso que o príncipe deste mundo quer. Ele quer colocar mais lenha na fogueira, como se diz, né? Fala-se no cotidiano, né? Colocar mais lenha na fogueira, né? Quer que continue assim. E daí tem os propagadores que foram contaminados e que são contaminados, infelizmente, que usam a palavra do Senhor de uma forma errônea e contaminam o próximo, contaminam aquele que quer estar com o Senhor, que não quer fazer parte desse sentimento de causar o sofrimento para o outro, para outra. Então é muito triste, é muito interessante quando nós olhamos, porque se nós olharmos para o mundo, nós pensamos essa frase, como muito bem o Edson trouxe desde o começo da nossa live. Quantos sofrimentos, meu Deus. Nós olhamos, meu Deus, são pessoas morrendo de fome, são pessoas passando dificuldades financeiras, são pessoas com doenças, são pessoas sendo presas por causa do querer se botar a sua liberdade, né, em alta voz. São pessoas que querem lutar contra um estado que as aprisionam, né, que a gente sabe nos quesitos de ditaduras que tem pelo mundo afora. Então nós vemos em várias situações e vários pontos esses sofrimentos, que são como o próprio Cristo trouxe para nós ali em Lucas, como muito bem o Edson trouxe, que quando a gente começa a ver essas coisas acontecendo, são sinais, né, de que estamos perto da vinda do nosso Senhor, que vem em auxílio e vem colocar a sua justiça em prática e pregar, né, e mostrar a sua misericórdia e a sua justiça e diferenciar, né, os bons dos maus, sendo que ele cita que a ira do Senhor virá sobre aqueles que causam sofrimentos nos outros, que escondem a verdade. Então há
falta de mostrar a verdade também é uma mutação desse vírus da desobediência, né? Porque ela vem acarretada com a mentira. Então, nós entendemos o quão grave, como nós nos deparamos no dia a dia com o sofrimento, mas não só de uma forma externa, né? E na parte de doenças e de conflitos e guerras, não. Nós vivemos internamente também dentro do núcleo familiar. É ali que, né, que traz a palavra, onde o inimigo vem plantar a sua semente, né? Ele planta o joio no meio da noite, né? Que traz para nós no evangelho. Então, ele vem querer plantar, semear a discórdia, né? Como muito bem o dito popular fala, né? Vem semear a discórdia no meio. Então, são brigas de familiares, né? São discussões, são atritos, são brigas por causa de heranças, de situações financeiras, são brigas por causa de desentendimentos, né? E são guerras dentro das próprias casas, além das guerras espirituais, como Edson trouxe para nós. Então, é muito sofrimento, é muita situação forte, é muita situação que nós muitas vezes não sabemos lidar, que às vezes nós deixamos nos levar e caímos num processo de alta tristeza, de depressão, de autodepreciação, né? De se flagelar, de se machucar, né? De se autopunir, de se autoboicotar. Então nós entramos e nadamos de cabeça muitas vezes neste sofrimento. Algo que é o foco e o que o inimigo quer que aconteça. Mas não, o Senhor vai mostrar para nós que não é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, porque Ele nos ensina por meio do seu Espírito e da espiritualidade refinada que tem o antivírus, que tudo dá certo e tudo é possível àquele que crê, que tudo é possível e tudo pode aquele que acredita no Senhor, né? Se ele tiver fé como um grão de mostarda, diga essa montanha que se move, ela se moverá. Então ele mostra que a fé tem o poder. E dentro da fé, nós aprendemos a ministrar os sofrimentos. Como assim? A conduzir o nosso ser para lidar com os sofrimentos. Porque quando o sofrimento vem, quando vem as situações difíceis, por exemplo, de um luto, de uma briga, você age com paciência, com inteligência, com sabedoria, tudo dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz, assim como uma analogia que o Edson usou na semana passada é o computador de bordo. Ele vem nos guiar por dentro da palavra, que a palavra tem o seu poder e ela é por ela que o Espírito nos guia a lidarmos com essas situações. Então, quando nós nos deparamos com esses sofrimentos, a gente consegue lidar. Por quê? Porque o amor que é o nosso Deus, o amor que é Deus, ele nos ensina, nos faz olhar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos e principalmente, né, amar a Deus em primeiro lugar. Aí nós nos colocamos no lugar do outro, nós estendemos a mão, nós ajudamos, nós ajudamos a resolver conflitos. Nós resolvemos conflitos com o outro, né? A situação do perdão, que é algo que é inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós nos tornamos pessoas nós nos tornamos ferramentas, nós nos tornamos propagadores do antivírus. Se tem os propagadores do vírus do mal, né, do vírus da desobediência e de suas mutações, nós nos tornamos esses propagadores do vírus, do antivírus, do bem que é o nosso Senhor. Então nós vamos ajudar o Senhor a fazer o outro escutar a sua voz, assim como nós ouvimos quando nós entramos neste processo de conversão diária, que o Senhor nos chamou. Então é muito lindo como nós percebemos e entendemos isso, porque Deus não quer que a sua ira se volte para os seus filhos. Não, Deus não quer que a sua ira aconteça na nossa vida, não. Tanto que Ele dá para nós até o último segundo das nossas vidas para nós nos convertermos, para nós pedirmos perdão, para nós voltarmos para Ele. E dentro dele nós pregarmos o bem, a palavra, os seus mandamentos. Então é muito lindo nós entendermos isso, porque daí nós entendemos que há o sofrimento, ele existe, nós sentimos, nós vivemos, nós olhamos ele todos os dias, sim. Mas há um estado de paz, um estado de permanência, um estado de certeza e esperança, que é o que a palavra nos traz aqui em Romanos 8, que nada
Nada, nem ninguém no mundo vai tirar de nós quando nós estamos no Senhor. Porque Ele mostra para nós que é pela esperança de que dias melhores virão. É a esperança de que nós ganharemos e faremos parte da glória do Senhor, do reino dos céus, que nos motiva a levantar a cabeça, a acordar todos os dias de manhã e seguir em frente, mesmo com todas essas adversidades. Então, é muito forte quando nós entendemos o poder do Espírito nas nossas vidas e o que Ele faz quando o sofrimento vem. Quando o sofrimento quer bater a porta, Ele barra, Ele faz nós lidarmos com essa situação de uma forma muito, muito firme, esperançosa, acreditando na palavra do Senhor. E daí nós entendemos que toda essa corrupção, essas brigas, essas guerras, vem para nós e para as nossas vidas para nos desanimar, para nos tirar desse caminho que nós começamos e que nós estamos traçando com o Senhor. Então há muitos enganadores, geradores de sofrimento alheio que vão vir nas nossas vidas, mas o Senhor nos dá força, fortaleza, né? Tanto como o Ed traz para nós, né? Vigiai e orai porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Ele trouxe já no início da live, né, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de força. Então, é dentro dele que nós devemos estar. É a voz dele que nós devemos seguir. Por quê? Porque como Paulo traz, porque pelo meu espírito, eu sou escravo da carne, mas pelo Espírito de Deus que habita em mim, eu sou do Senhor. Então, Ele mostra para nós que a nossa fraqueza de ouvir a carne, deixar sermos conduzidos e ludibriados por esse vírus maligno, vem combater e querer lutar contra o Espírito do Senhor que habita em nós. Mas nós temos que deixar o Espírito falar mais forte, ser mais forte dentro de nós. Então é muito interessante, é muito lindo quando nós vemos isso. Por quê? Porque o Senhor faz-nos entender que a maior pandemia que nós enfrentamos e que o mundo todo enfrenta, né? Porque isso é a pandemia, né? Que o mundo todo enfrenta, uma epidemia que cresce e se espalha para o mundo todo. É essa, é a maior de todos os tempos. Não é aquela que pelo vírus, do Covid, de outra pandemia e tal. Não, é a pandemia causada pelo vírus da desobediência. Essa aqui está há milhares, centenas de anos no meio de nós, desde que ela foi instaurada no mundo, quando o ser humano teve essa necessidade, esse sentimento contrário de querer ser Deus, de querer ter o poder de Deus, que é o que nos fala ali em Romanos 1. Em Romanos 1, né? Então, é de 18 a 23. Então, é interessante nós vermos isso, porque nós entendemos que nós temos que ser canal para o Espírito Santo, agir nas nossas vidas e agir na vida do outro. Porque assim, aquele que sofre pela fome, nós conseguimos ser um braço do Senhor muitas vezes para saciar essa fome. Aí quando nós passamos fome, ou sede, ou dificuldade, outra pessoa é usada para saciar e acalentar e fazer a gente passar por esse sofrimento. Porque o sofrimento, ele existe, ele acontece. E muitas vezes é difícil a gente lidar. Mas quando nós estamos no Senhor, Ele nos faz capazes de passar por eles com a ajuda do outro, da outra. E o Senhor sendo sempre o pilar, né, o principal, aquele que move, aquele que nos conecta. Porque é o coração do cristão, o coração do amor, o coração daquele que tem o Senhor como Senhor da sua vida e o amor da sua vida, que se preocupa com o outro, que tem esse sentimento. Quantos sofrimentos, meu Deus. Porque aquele que não tá nem aí, que deixou-se levar pela vaidade, né, se contaminou, ele não quer saber se o outro sofre, se o outro não. Ele quer saber de si mesmo. Então é muito, muito drástico e crucial quando nós olhamos isso e entendemos que o nosso coração clama e fala: quantos sofrimentos, meu Deus, ajudai, olhai por este povo, por essa terra, por esse meu irmão, essa minha irmã, olhai por mim. Então o coração do amor é que tem esse questionamento e que tem essa fala e esse desejo no coração, que é o tema da nossa live de hoje. Quantos sofrimentos, meu Deus. Exatamente isso, e nós sabemos que tudo isso pelo vírus MOR. O vírus MOR que foi plantado no início dos nossos primeiros pais, que é o vírus da desobediência. A desobediência levou uma mutação de vírus de várias variantes, e uma delas foi a vaidade, o desejo do poder, do ser, de se colocar no lugar
de Deus, aquele que pode, aquele que faz, né? Tudo por um sentimento de ciúmes, de inveja tomado. E nós vemos hoje que esse vírus ele vem mutando. E muitos, como Caifás e Anás, têm se tido transvestido nos templos, nas igrejas, vestindo uma máscara da aparência para enganar e seduzir corações de almas boas que estão ali clamando a misericórdia de Deus, esperando um Deus ser professado de amor, que tudo faz pela misericórdia, não por uma questão de conveniência. Muitos têm se colocado para deturpar os corações. Veja, é muito fácil muitas vezes você observar, às vezes numa comunidade, na cidade onde você mora, não é? A casa de quem é mais frequentada? É a casa daquele pobrezinho que mora lá naquele lugar mais paupérrimo ou é a casa do mais abastado? Aí nós vemos quem são os verdadeiros profetas do amor, os verdadeiros, aqueles que realmente proclamam um Deus de misericórdia. Quais são as suas preferências de visita? Tem visitado aquela família que muitas vezes não tem nenhuma cadeira para sentar? Que às vezes a panela naquele dia tem o fubá, ou é a casa do abastado? Nós vemos aí, por isso que Paulo vem dizer na carta de Tito, quando vem nos chamar a atenção, cuidado, esses estão levando a palavra de Deus por vil momento de lucro, por vontade de ganância, dinheiro, somente para abastecer os seus egos de proclamadores de um Deus que não tem em seus corações. Veja, o Senhor vem nos falando de vários sinais a partir desse meio de tempo. Agora, como isso? Eu vivi isso. E temos muito, essa semana mesmo um amigo meu, colocando, um amigo que eu conheço nas redes sociais, falando de um papai dele lá do Rio de Janeiro. Não está passando bem, fazendo uma campanha e tal, e ele se sentiu indignado com a indiferença daqueles que ele vê que mostra uma aparência de ter, de ser, de poder. O que ele viu foi um descaso e ele se indignou, ele postou, ele descrente. Naquela hora eu, no meu colchão, dobrei o joelho e orei pelo pai dele, mas também por ele, porque não é fácil olhar esse tempo de sofrimento e a desfaçatez e as indiferenças de corações que se dizem e se intitulam cristãos, se intitulam os tementes a Deus, mas estão longe da palavra de Deus. Jesus, ele nos chama a atenção contra esses falsos profetas que foram envenenados pelo vírus MOR com as suas variantes. Em Lucas 21, versículo 9, ele nos mostra uma das suas variantes no versículo 9, quando Deus disse, Jesus falando, quando ouvirdes falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça. Veja, no versículo 11, haverá terremotos por várias partes, fome, pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. O Senhor mostrando aí o que viria. Jesus chamando a atenção para buscarmos uma fé verdadeira, porque as violências foram implantadas no mundo, porque ele diz, olha, não posso falar muito tempo convosco, estou indo, porque o príncipe desse mundo não tem nada de mim. A paz que ele dá não é minha. Eu vos deixo e vos dou a minha paz, não como o príncipe, como o mundo dá. Veja, aquele sorriso de ser um bom cristão, que gera sofrimento nos corações por meio de views da corrupção, seja na igreja, seja na política, seja como liderança, gerando sofrimento de divisões, guerras em famílias, guerras de divisão, aonde irmãos, parentes que se viram as costas, tudo por causa de conversas, de fofoca, ou até mesmo por causa de bens, de dinheiro, ou de herança, e formam uma guerra dentro disso.
rumores da fofoca, como diz a própria palavra. Olha o que nós temos visto no nosso Brasil. Quantas pessoas estão vindo de alguns países, vieram. Nós vimos agora há pouco Ucrânia, entre outros países, pessoas que emigram para outros países. Olha a história do nosso país, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quantos alemães, quantos italianos, quantas histórias eles trazem de tristezas, de imigração, que tiveram que sair por causa da dificuldade, de dores, de sofrimento. E muitas vezes nós estamos olhando para uma guerra num país, uma guerra entre nação, mas às vezes a guerra está dentro da própria comunidade, as indiferenças de que não compactua com a dor do outro, que não compactua com estender a mão para o outro. E nós vemos o que dentro dos templos, dentro das igrejas, aqueles que estão se escondendo atrás da palavra de Deus para pregar um vil conceito da aparência, do lucro, não é? Do marketing pessoal. E se propagam e se colocam muitas vezes como guru num tempo de muito sofrimento. E Deus está vendo isto. Quantos irmãos sofridos dentro dessas histórias tristes. Quando sentamos às vezes com uma pessoa, esses dias mesmo sentei com uma pessoa de quase 80 anos, e ele contando a história de como os avós, os pais vieram para o Brasil. Quanto sofrimento. Tudo por causa da ganância, do poder, do ter, das divisões, que foi contaminando com o vírus mor, que desde o início contaminou Caim, e veio, e nós vimos isso em Caifás e Anás, e hoje muitos Caifás e Anás agindo. Qual que é a melhor forma? Qual a forma melhor dele agir? O inimigo sabe que para ele ter um tete a tete com Deus, não dá para ele. Deus é Deus. Mas o que ele faz? Para ele zombar de Deus, ele maltrata e manipula a criatura. E quando manipula a criatura, ele sabe que Deus ama a sua criatura. Eu, você, nós. E por isso ele sabe que a única forma dele machucar Deus é maltratando a sua criatura, a sua primícia mais elevada dos seus olhos e do seu coração. Somos nós. E muitos estão se deixando levar por esse vírus mor, com todas as suas variantes de inveja, de ciúme, de brigas, de divisões, de contendas, de indiferença, de falta de amor, de caridade, de doação. Deus nos alerta dentro da palavra. Fala das guerras. Quando vires essas guerras, pestes. Vimos aí a variante do Covid, mas tem tantas variantes e tantos outros vírus piores acontecendo. O vírus da falta da unidade, até mesmo nos meios dos líderes políticos, da falta de unidade, de compatibilidade, de entendimento, de interação. E o povo sofre. Quanto sofrimento, meu Deus, e o povo sofre. Deus olhando e assistindo tudo isso, do seu trono, ele vendo. São Paulo narra isso na passagem da palavra que estamos meditando hoje, de Romanos. Quando São Paulo vem dizer claramente, no versículo 21 do capítulo 8, o cristão da fé aguarda a libertação do sofrimento, firme em Deus, mantendo a esperança em Deus. Por quê? Por quê? E por que precisam fazer assim? Porque há uma descredibilidade daqueles profetas de hoje, que anunciam Deus. Em vez de anunciar, estão vendendo Deus. Estão vendendo o amor, vendendo a cura, vendendo a libertação de Deus. Existem as batatas perfeitas, existem os profetas do amor, claro. Mas esses poucos que existem são massacrados por este meio. São pisados por esse meio. Só os sofrimentos, não é? Sofrimentos que passam. Daí você pode imaginar no seu coração nesse momento. Neste mundo, no seu município, na nossa cidade, no Brasil, no mundo, quantas pessoas já dobraram os joelhos?
Quantas pessoas na igreja ou em casa já dobraram o joelho falando para Deus: Jesus, quanto sofrimento, Senhor, nesse mundo. Senhor, tal família. Quantas pessoas já usou essa frase para Deus? Quanto sofrimento, meu Deus. Você pode, neste momento, imaginar quantos joelhos já foram dobrados, pedindo em oração aos céus? Eu tenho certeza no meu coração e digo para você que as mãos de Deus vão se mover. Vá se mover. Por isso, eu digo a você: tenha calma. Deus ouviu e tem ouvido a sua oração. Falo para você, meu irmão e minha irmã, Deus tem ouvido a sua oração. Existe como um lugar de chamada telefônica. Quantos pedidos estão lá dentro desse quesito? Sofrimento, Senhor. Está doendo, Jesus. Quanto sofrimento, Senhor. A mão do Senhor moverá. Porque no livro de Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 12, diz que nenhuma oração é desprezada. Nenhuma oração é desprezada. E não será a sua, não será a minha, não será a nossa. Diz Jesus: vigiai, 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 olhai, vigiai a tua conduta, vigiai o teu procedimento, as tuas ações e ore. Vigiai e orai, porque o Espírito que te foi dado está pronto em ti, mas a tua carne é fraca. Por isso, vigiai. Por isso que Paulo vem dizer: sei que pela minha carne sou escravo das minhas fraquezas, mas pelo meu Espírito eu sou submisso a Deus, diz Paulo, no capítulo 7, versos 26. Quando ele narra isso, Paulo chamando-nos a atenção e mostrando-nos essa misericórdia do Senhor. Veja, nós sabemos que o inimigo, ele usa de uma arma poderosa, não é? Quando ele vem falar das tragédias, das pestes, não é? Da fome, mas como ele usa isso através do homem, daqueles que servem, e muitos hoje nós temos visto nossos meios políticos dizendo ser servo do demônio, e muitos fingem não ouvir, fingem não ver. Está estampado nas redes sociais, ele se intitulando: servo, sou conduzido pelo demônio. E muitos estão dizendo: é este que eu dou o meu voto. Portanto, está dizendo para quem é o voto, não é para aquele que é o servo, mas para o chefe dele, para o príncipe dele, para o rei dele, aquele que é o inimigo de Deus. Está estampado. A palavra de Deus não tem meio termo. Deus não há dubiedade, se esta palavra existe. Deus não é dúbio. Deus é o início, é o meio e o fim. Deus não diz o que ele diz. Deus é Deus. Ele é um Deus sem rival, como diz o profeta Isaías no 45. Ele não há outro, ele não tem rival. Ele é único, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa causa. Essas tragédias, essas pestes, esses vírus, essas variantes que têm infectado muitos corações, da criação de Deus, levando um povo ao sofrimento. O que você aprendeu nessa pandemia? Você sofreu, sua mãe foi embora tão novinha, tão nova. Qual foi a sua lição? Qual foi a nossa lição nessa pandemia? Fomos obrigados a tapar um pouco, a falar menos, uma máscara, para observar mais e falar menos, para meditar mais. Foi um tempo onde o povo se voltou para Deus. Nunca o nome de Deus foi tão clamado. Nunca o nome de Jesus foi tão clamado como nessa pandemia. Muitos se voltaram a ter diálogo, a orar. Mas quando se tira a máscara, aparecem as verdadeiras facetas das indiferenças, das acusações, das injúrias, das fofocas, das maledicências. O Senhor
nos ensina tanto, deixando num tempo de sofrimento, mas falando para nós sobre suas parábolas. Você percebe? Você percebe que não dá para esperar, para voltar o coração para Deus. Não é momento de esperar. É hora de fazer uma entrega e assumir Jesus como o Senhor da vida. Por você, por nós e por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam do toque do dedo, do olhar, do voltar, do sopro, do poder de Deus. Veja o que diz lá no livro de Êxodo. Quando, lá no versículo, capítulo 3 para mim, de Êxodo 3, versículo 7. E é preciso que você tome agora esta palavra. Tome esta palavra. Êxodo 3, 7, o Senhor me traz aqui. O Senhor vem dizer: eu vi e ouvi a aflição do meu povo, que está no Egito. Aí você coloca onde você está. Que está em Gaspar, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Aonde você está? Aí na sua rua, no seu bairro. Deus está dizendo: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sião, eu conheço o seu sofrimento. Veja, o Senhor está dizendo para você, meu querido e minha querida: eu ouvi e eu conheço o seu sofrimento. Se o sistema, se os homens, se aqueles que se travestiram de autoridade estão desconhecendo, se aqueles que muitas vezes têm compactuado a vida contigo, se aqueles que se intitularam amigos, que se intitularam lideranças, seja na igreja ou fora dela, está agindo como indiferença, Deus está dizendo: eu ouvi e conheço o seu sofrimento. O Senhor está mostrando que a mão dele se moverá. Por isso que em 2 Crônicas 7,14 ele vem dizer: se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. O Senhor está falando por causa das dores. Talvez daquilo que você sofre, daquilo que está maltratando, daquilo que você vê na sua comunidade, no meio dos seus amigos. Talvez uma dor na sua casa, talvez uma dor por causa de uma tristeza, de uma depressão, por causa de uma decepção, por causa de acusações, por causa de calúnias. Uma dor por causa de dificuldade. O Senhor está dizendo: ele ouve. Injustiças que são praticadas, ou que você já sofreu, ou que você vê pessoas sendo injustiçadas. Por dificuldades, seja na ordem espiritual, profissional, familiar, social. Dificuldades às vezes numa dor, numa enfermidade. Veja, aonde você está neste momento, o Senhor está dizendo. É para você que o Senhor está dizendo. Tome posse agora, neste momento, desta palavra. Eu preciso ler novamente, para que você tome posse, querido e querida, tome posse. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa dos opressores, olha, das variantes do vírus maior. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. O Senhor está dizendo: ele conhece. Se os homens, se aqueles do teu convívio, se o sistema, se aqueles que se intitulam líderes, que são ditos por profetas também, desconhecem, Deus está dizendo: eu conheço o seu sofrimento. Tome posse dessa palavra neste momento. Em Mateus, no capítulo 11, versos 25, diz Deus, versos 28, vinde a mim vós todos que estáis cansados
com o seu fardo. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Eu quero neste momento orar com você e pelo seu sofrimento. Isso, Isa. Sim, e é muito interessante também, antes de nós orarmos, nós entendermos algo interessante para todos nós, é que se nós achamos e nós sentimos e nós não vemos os outros se preocupando com os sentimentos das pessoas, os sofrimentos, assim como a gente estava trazendo para nós, e nós não enxergamos ninguém preocupado e ninguém ligando para os nossos sofrimentos e nós não sabemos o que fazer, o Senhor dá essa resposta para nós ali em Êxodo, quando Ele fala que conhece os nossos sofrimentos. Então, quando nós entendemos que nós somos do Senhor, assim como Ele fala para nós lá em Isaías 43, né? Eu te chamo pelo nome, és meu, não temas, não tenha medo, eu te resgato, eu sou o teu auxílio. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra e dessa certeza que o Senhor nos dá, que nós somos dele, que Ele conhece os nossos sofrimentos, que Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo e Ele resolve tudo, e tudo está em suas mãos, nós ficamos em paz. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra, dessa certeza e dessa promessa que o Senhor tem nas nossas vidas, no nosso nome, para nós, nós sentimos o nosso coração se encher de esperança. Esperança essa que o Senhor traz para nós, que é importante nós termos, na esperança que nos leva a acreditar nessa libertação de todos os nossos sofrimentos e do sofrimento dos outros. Aí nós entendemos que o mesmo processo de sofrimento, né, que é um mal que nos separa do outro, né, quando nós sofremos, nós ficamos reclusos, ou quando nós causamos o sofrimento para o outro, ou quando o outro causa o sofrimento para nós, isso cria uma distância, um mal que nos separa. Mas também muitas vezes, assim como esse estava trazendo a pandemia, esse mal, essa situação que o inimigo quer usar para nos tirar de Deus, é o que nos aproxima de Deus, é o que nos aproxima de nós mesmos e é o que nos une como comunidade, como irmãos. Então o Senhor, de todas as situações que querem nos massacrar, que querem nos humilhar, que querem nos pegar, Ele faz ser para nós um degrau na nossa escada para rumo aos céus, assim como a Edson trouxe nos vídeos dessa semana do Portal Passa Visão, enfermidades parte 2, e sobre o sofrimento, que está sendo o tema dessa semana, vem mostrar para nós que muitas vezes nós não percebemos, mas com o Senhor nós conseguimos ver que pedras e situações que são colocadas no nosso caminho, nós fazemos de escada para nós chegarmos ao colo do Pai, para nós chegarmos ao reino dos céus. Então nós passamos por todas essas adversidades juntos, em união, em um só corpo e um só espírito, com o nosso Senhor. Quando nós tomamos posse disso, entendemos, aí nós sentimos essa sensação de paz, de preenchimento, daquele vazio, daquele questionamento, daquela insegurança, daquele medo, daquele sofrimento extremo que a nossa alma, o nosso coração estava emergido. Nós nos sentimos renascer, nós nos sentimos desafogar, nós nos sentimos reviver. E esse é o sentimento que nós temos quando nós nos convertemos. Quando nós entramos neste processo, na verdade, de conversão diária, de buscar a espiritualidade, de estar com o Senhor. Aí nós passamos pelos processos de dores, de doenças, né, de luto, como muito bem o Edson trouxe nessa pandemia, né, a minha mãe foi para junto do Senhor. É um sofrimento, todo mundo que perde alguém que ama tem esse sofrimento, e o sofrimento do luto é muito perigoso, que ele pode nos levar a cair dentro dele, mas o Senhor, nesse processo, Ele nos ensina, assim como eu falo, por testemunho, né, que o Senhor me ensinou a passar pelas adversidades junto dele, crendo na sua palavra, na sua promessa e no seu regir todo o universo e todas as coisas, e entender que as coisas acontecem como tem que acontecer, né, como o povo fala, mas não, que o Senhor, ele faz as coisas certas, como diz, né, por linhas tortas, porque na verdade elas não são tortas, nós achamos, porque nós queremos, né, nós queremos colocar
colocar a nossa verdade nas vontades do Senhor, o nosso desejo, os nossos pedidos, todas as nossas situações. Nós temos esse ego muitas vezes, né, de querer colocar e nós mandarmos em Deus. Então, quando nós entramos nesse processo de espiritualidade, nós entendemos que somos submissos ao Senhor e que o nosso espírito e o nosso ser tem que ser submisso a Ele. E assim Ele rege as nossas vidas. E nós entendemos que nós não precisamos e nós não podemos desanimar nesse processo de ver todos esses sofrimentos. Quantas pessoas se chateiam com a humanidade, né? O ser humano não tem mais jeito, tudo tá tão terrível, tantos sofrimentos, quantas situações horríveis. Nós entramos nesse processo de só julgar, de falar, de se inquietar, de não querer dar o braço a torcer, não querer ver bondade no outro. Mas não, o Senhor vem nos ensinar a não desanimar, a prosseguir, a ter esperança, a ter fé, a ter coragem e entender que dele é a última palavra, dele é a força que nos mantém de pé, ele é que nos sustenta. Então, se nós entregamos tudo nas mãos dele, se nós deixamos entendendo que sim, ele conhece os nossos sofrimentos, todas as coisas se resolvem, o nosso ser se acalma, nós conseguimos seguir pela estrada da vida, guiados pela santa palavra do Senhor. Portanto, meu querido e minha querida, é assim. Sabemos que as coisas tá difícil. Há muitas dores, há muito sofrimento. Várias esferas, vários meios, de várias formas, muitos sofrimentos. Muitos sinais temos visto. Muitas situações têm acontecido e Deus tem nos dado sinal e sinais nesse tempo em que estamos vivendo. Eu quero deixar bem claro para você que muitas vezes é gostoso ouvir uma pregação que fala: Deus ama, Deus está curando, Deus. Mas veja, a verdade precisa ser proclamada, pregada. Precisamos acordar. Porque a palavra diz: desperta tu que dormes. Desperta. Jesus, quando voltou, ele disse: não pudesses vigiar por um tempo comigo? Por isso, vigiai e orai, porque o Espírito que está em você está pronto. Lembre-se, tua carne é fraca. O Espírito é pronto, mas sua carne é fraca. Tu és um bom soldado, uma boa soldada. Unirmos neste momento com a igreja, juntarmos e nos formarmos um só corpo em Cristo, para que a face do Senhor se volte para esse tempo de sofrimento, de injustiça, de perseguição até mesmo à igreja. Para esse tempo onde muitas pessoas se sentem desoladas, opressivas, depressivas, preocupadas, não vendo saída para situações, sofrem dentro de uma angústia, sofrem por amor. Outros sofrem de raiva por ver que podia ser feito diferente, podiam estender, podiam acontecer e não tem visto. Sofrimentos que vêm massacrando, sofrimentos por não ter dado certo um projeto, sofrimento por não ter conseguido êxito em alguma situação, sofrimento por ter deixado, vivendo, por ter sido abandonado, abandonada, traído ou traída, sofrimento em leitos de hospitais. Ah, meu Deus, quanto sofrimento nos leitos de hospitais, e quantos sofrimentos estão neste momento em prontos socorros, agoniados, preocupados, sem saber o que ainda está acontecendo consigo mesmo, sofrimento em seus lares, pelos seus familiares, que às vezes longe, preocupado com aqueles que ama, sofrimentos que o Senhor está dizendo na palavra dele: eu conheço o teu sofrimento. Veja, Deus dizendo para o teu coração nesse momento: eu conheço o teu sofrimento. Por isto, é preciso que seja uma pregação de verdade para falar ao nosso coração, para despertar-nos para a fé. É para que nos coloquemos como bons soldados, vigilantes diante das situações
e das falsidades, das facetas daqueles que travestem de verdade, mas são revestidos por dentro ocos, cheios de mentira, de engano, de engodo. Que por causa do poder e do ser e do Deus do dinheiro, esquecem e esqueceram e pisam na humildade. Esquecem os amigos. Não é um momento de dizer, não, isso é fanatismo, isso é doença, é coisa de não se trata de fanatismo, trata de ser cristão. É um tempo da sobriedade. Foi aquilo que Pedro saiu para fora depois de receber o poder do Espírito e diz, não estamos embriagados, não. Foi o poder de Deus em nós e também é para você. Eu quero neste momento, eu sei que muitas vezes você já orou esse salmo. E eu tenho certeza, quantas casas, milhões de casas nesse momento, tem esse salmo aberto. O Salmo 90, na nossa tradução, em outras é o 91, é o Salmo da confiança. Quantas casas, tem pessoas que não tem só o Salmo, a Bíblia aberta na sua casa, mas tem esse Salmo decorado. E muitas vezes até mesmo como uma forma de decoreba. Por uma questão, é dizer que tenho fé, outra coisa é eu viver a minha fé. O Senhor nessa tarde está dizendo que é preciso que você venha viver a sua fé, que atesta a sua fé, que proclame a sua fé, que justifica a tua fé. O Senhor chama a mim e chama você, chama nós para atestarmos a nossa fé. E dentro desse salmo, e dentro dessa oração desse salmo, você fazer como talvez você nunca fez. Ah, mas eu já orei. Não, o Senhor está dizendo hoje, agora. Não é o ontem, não foi de manhã, não foi 1 hora atrás ou 2 horas atrás. Ele está dizendo agora. Agora. Por causa do sofrimento que de repente rodeia a sua casa, a sua família, aqueles que você ama, o seu coração, a sua comunidade, o seu município, o seu estado, o seu país, e que nesse momento massacra o mundo. Coloque-se de repente e faça a experiência com Deus dentro desse salmo. Diz para o Senhor: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que mora sobre a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, diz o Senhor. Sim, Senhor, em ti que eu me refugio, em ti que eu confio, em ti que eu me derramo. Tu és a minha cidadela, a minha proteção, tu és o meu, é no teu coração que eu me refugio, Senhor. Faz o que esse salmo pede. Eu me refugio em ti, Senhor. Tu és a minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. Sim, Jesus, somente em ti, Senhor. Eu coloco a minha confiança, Senhor. É em ti, é no teu nome, é o Deus conosco, é o Emanuel, é o filho de Davi, é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é Jesus, é o Senhor dos senhores. É em ti, Senhor, que eu deposito a minha confiança. Derrama o teu coração. É Ele, o Senhor, que te livrará e que nos livrará do laço do caçador, daqueles que são traiçoeiros, que armam cilada para derrubar, para massacrar o seu povo com astúcia, vestindo uma carapuça de boas pessoas e no fundo são traidores. O Senhor está dizendo aqui, é Ele que nos livrará do laço desses caçadores e da peste perniciosa, não importa qual seja o vírus. O Senhor diz que Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos sustenta pelo poder da Santa Cruz, porque na cruz, e a partir da cruz foi selado tudo aquilo que era impossível para nós. Parou na cruz. Na cruz, o Senhor nos libertou no precioso sangue. Ele se deu como cordeiro imolado e apagou tudo aquilo que aprisionava-nos. O Salmo chama você, meu querido e minha querida, para esse tempo de oração.
Sobre as suas asas, Senhor, encontraremos refúgio. Sua cidadela nos será um escudo de proteção. Sim, Jesus. À direita, à esquerda, atrás ou à frente, acima ou abaixo, Senhor. Temos a tua proteção, Senhor, as tuas mãos que nos eleva, que nos livra, Senhor, de todo mal. Tu não temerás o terror noturno, nem as flechas que voam à luz do dia. Sim, Jesus. Quantos irmãos sofrem, Senhor, à noite? Quando vem chegando a noite, tem medo do escuro, porque não gosta da noite por causa da opressão, as depressão, as lágrimas, os pensamentos. Tem insônia, Senhor, pesadelos, porque a noite massacra, Senhor. E durante o dia, sim, muitas vezes, mesmo estando no meio de pessoas, Jesus, se sentem só. Ah, Jesus, quando os ataques, Senhor, livra-nos. Nem a peste, Senhor, que se propaga nas trevas. Nem o mal, Senhor, que se grasa ao meio-dia. Sim, Senhor, tudo aquilo que anda na escuridão. Tudo aquilo, Senhor, que viva no oculto, tentando nos machucar, a nós, nossa família, esses irmãos que sofrem agora onde quer que esteja, Senhor. Alcance, Jesus. Nenhum mal que grasa ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à direita. Não seremos atingidos. Ah, Jesus. Tu me levas, Senhor, quando 300 e poucos homens, Senhor, e tu mandasses um anjo para desmontar, Senhor, milhares e milhares e milhares de homens que tentava derrubar e massacrar o teu povo escolhido. Eu creio, Senhor, no teu poder. Porém, Senhor, veremos com nossos próprios olhos e contemplaremos, Senhor, o pagamento, o castigo daqueles que são pecadores, que desviam da sua verdade, da sua palavra, porque o Senhor é o nosso refúgio. Escolhemos por asilo Deus Altíssimo. Nenhum mal atingirá, nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa casa. Diga para o Senhor, agradeça o Senhor pela sua casa agora. Agradeça o Senhor pela sua casa. Sim, pelo anjo que ele coloca à porta para guardar tua casa de todo perigo, de todo mal, de toda travessura maldosa que possa querer trazer sofrimento para a sua casa. Porque os seus anjos ele mandou para guardar. Que nos guarde em todos os nossos caminhos. Quantos projetos. Aonde seu filho vá, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Aonde está, aonde estão indo, aonde se encontra, Deus está dizendo aonde estiver nesse caminho. Os anjos que ele manda para guardar. Eles te sustentarão em suas mãos. Bendito é o teu nome, Jesus. Para que não tropecemos em nenhuma pedra. Obrigado, Senhor. Porque somente com as tuas mãos teremos forças para não cairmos nas pedras que se colocam no nosso caminho. Pedra das injustiças, da falsidade, da descrença, Senhor. Pedras, Senhor, da desfaçatez, das injúrias, das acusações, das calúnias. Pedras, Senhor, de enfermidades, de dores, de opressões e depressão, Senhor, e de falta de prosperidade. Sobre a serpente e a víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Sim, Senhor. Proclamando o teu nome, caminharemos firme, como diz o próprio Paulo. Sim, com calçados de prontidão, cinturão, o capacete e a espada do Espírito, que é a tua palavra, Senhor, caminharemos. Pois que se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que nesse momento se colocam conosco, Senhor. Ana, Alain,
todas as situações, todas as famílias, aonde quer que se encontra neste momento agora. O Senhor disse: porque se une o teu coração a mim, eu te livrarei. Porque Ele diz em Isaías 43, eu te aprecio e te amo e te chamo pelo nome. Agradeço o Senhor nesse momento, porque Ele chama pelo nome. E dentro desse amor do Senhor está a misericórdia, está a cura, está a libertação gratuita, benevolente, cheio de paz. E eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Sim, Jesus. Tu és Jesus, o Emanuel, que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, diante do teu nome. Te adoramos, Senhor, por aqueles que não adoram. Te amamos por aqueles que não te amam, Senhor. Queremos, Senhor, nesse momento louvar o teu nome, Senhor, por aqueles que não te louvam. Dê-nos, Senhor, esse coração simples, um coração de criança, para que possamos alcançar, Senhor, a tua glória, que é a manifestação do teu poder na nossa casa, na nossa vida, no nosso sonho, nos nossos projetos, Senhor, na saúde, Senhor, e na paz. Obrigado, Jesus. Quando me invocar, diz o Senhor, eu atenderei, e na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Jesus. Por isso eu paro neste momento, aqui nesse penúltimo versículo. Quero a tua glória, Senhor. Que a certeza do que tu estás agindo e já agiu. E tu disseste, Senhor, em Eclesiástico, que nenhuma oração é desprezada. Senhor, neste momento, nesta hora, alcance, Senhor, então, os corações que se derramam diante de ti. Pela força da tua misericórdia, estende, Senhor, as tuas mãos. Tende piedade, Senhor. Há muito sofrimento, Jesus. E tu sabes, Senhor, de várias formas, de várias facetas, Senhor. Sofrimentos que massacram, que machucam, que agonizam, que dói. Jesus, estende a sua mão, volte a sua face, Senhor. Sopra, Senhor, o teu Santo Espírito de fortaleza, que restabelece, que cura, que liberta, que transforma, Senhor. Em ti confiamos e na tua palavra nos colocamos nesse momento. E por causa do teu amor e do teu nome, que está acima de todo nome, Senhor, eu proclamo, Senhor, tu és o Senhor desta hora, na nossa vida e nos corações que se colocam conosco. Seremos favorecidos de longos dias. E lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Eu te rendo graças, Senhor, pelo teu socorro e pela tua paz. Senhor, te agradecemos, louvamos e bendizemos por todas as graças que tu derramas em nossas vidas, por todas as bênçãos, pela sua misericórdia, de voltar os teus olhos para todos que sofrem, para todos nós, Senhor, que clamamos o teu nome, dentro das nossas situações, dos nossos sofrimentos, daquilo que queremos que coloque teus olhos e que tua mão poderosa venha em auxílio do nosso ser. Obrigada, Senhor, por ouvir o nosso clamor, por ser aquele que ouve a nossa voz, o nosso clamor, aquele que ouve todos os nossos desabafos, aquele que ouve todos os nossos pedidos e falas, e derramando os nossos sofrimentos em tuas mãos, em teu colo. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Pai. Pai que nos ouve, Pai que corremos para o teu colo e tu nos recebe de braços abertos. Pai tão amoroso e tão misericordioso que deu o seu Filho amado para na cruz selar todos nós, para que na cruz nós tivéssemos a oportunidade, nós tivéssemos a chance de estarmos junto a ti nos céus. Obrigada, Senhor, pelas coisas que vai fazer na nossa vida,
pelo aquilo que tu vai aplanar na nossa frente, assim como fizeste com Ciro. Por ter nos tirado, Senhor, do meio do sofrimento e nos colocado junto a Ti, no lugar onde nós sentimos coragem, fé, esperança e amor, onde nós olhamos para o outro, mais do que olhamos para nós, no sentido de amarmos o outro, de sermos caridosos, de nos colocarmos no lugar, por sermos, Senhor, bons filhos teus, que cumprem as tuas palavras, que cumprem as tuas ordens. Obrigada, Senhor, por reinar em nossas vidas, por adentrar a nossa casa, Senhor, por adentrar a nossa casa, porque nós te demos livre acesso de conduzir, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, a nossa vida e o nosso ser. E por meio do teu Espírito conseguimos passar por todos os sofrimentos que se colocaram em nossas vidas. Muito, muito obrigada, Deus de amor, bondade, por olhar por nós. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro, São Paulo, a Virgem Imaculada Conceição, santos profetas, santos apóstolos, que as mãos poderosas do Senhor venham sobre nós, essa casa, a nossa vida, diante de tantos sofrimentos que muitos corações derramam nesse momento, por amor, por compatibilidade, pelo sangue, pelos laços de amizade, pelos laços sanguíneos, que as bênçãos do Senhor alcancem agora todas as casas, todas as situações. Peço nesse momento que você estenda a sua mão para a cruz, sinal da salvação, e reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus ouviu a sua, a minha, a nossa oração. Amém? Muita paz. Até o próximo, querido. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E até o próximo.